Muito boa tarde, sejam bem-vindos a mais uma live do Talk Show da Graça. Como tinha prometido, iria prestar homenagem a um general também já falecido, Rafael Ferreira Durão, e que nasceu em 17 de maio de 1931 e faleceu em 29 de dezembro de 2008. A publicação que tenho conseguido do Sr. General será que vou ler, sendo o texto ainda um pouco longo, e portanto vou passar a iniciar a leitura do texto, que nos diz que ele nasceu em Setúbal e foi o segundo filho de Margarida Maria Ferreira Durão e do Major Ricardo Durão. Por tradição familiar, em idade escolar e tal como seus irmãos Ricardo Fernando, nascido em 13 de junho de 28 em Setúbal, e Roberto, nascido em 28 de fevereiro de 32 em Évora, ingressa no Colégio Militar e dali transita para a Escola de Exército, onde em 1951 conclui o curso de Cavalaria. Em 1955, com o posto de alferes, voluntariza-se para o primeiro curso de paraquedismo militar, obtendo em Alcantarilha o brevet número 11. Em 18 de julho de 58, na Igreja de Nossa Senhora de Fátima, em Lisboa, casa com Maria Luísa da Fonseca Ferreira Simões, nascida em 2 de outubro de 32. Em 1961-63, com o posto de capitão, cumpre comissão em Angola, sendo comandante de uma das CCP do recém-constituído BCP-21. Em 6 de março de 64, em Lourenço Marques, já promovido a major, toma posse como comandante do recém-constituído BCP-3, unidade de élite da FAP que vai ser deslocada para o norte de Moçambique, a fim de efetuar patrulhas durante 9 meses junto à fronteira fluvial do Rovuma e na margem oriental do Lago Niassa. Em 18 de maio de 66 conclui a segunda comissão de serviço ultramarino e regressa à base de Tancos. No final de 1967 segue pela segunda vez para Angola, onde durante 2 anos com o posto de tenente-coronel exerce o comando do BCP-21, pelo qual é agraciado em 1970 com uma Cruz de Guerra. Em 1971 segue para a Guiné, onde durante 2 anos exerce em Chão Manjaco o comando do CAOP-1 e no termo da sua comissão em Gadamayel o breve comando do COP-5 em 25 de maio de 73 a 2 de junho de 73, pelo qual é agraciado em 5 de junho de 73 com uma medalha de valor militar com palma. Ao fim da manhã de 15 de março de 74, em Lisboa, sendo segundo comandante do RCP Tancos, integra o grupo de oficiais que reúne na Praça Marquês de Pombal e pouco depois almoça no salão do Hotel Embaixador com o então recém-exonerado vice-senfa General Spínola. Na manhã de 27 de abril de 74, precedido por uma CCP transportada em 4 berliers, sob o comando do capitão P.Q. José Ferreira Barroca Monteiro, desloca-se do RCP Tancos para Coimbra e no respectivo QG assume às 12h45 o comando daquela região militar centro. Em 21 de maio de 74 é promovido a comandante daquele RCP Tancos e decorridos 10 dias, com a publicação do Decreto 230 de 74, é formalizada a sua nomeação para o Conselho de Estado, ao qual pertence até 30 de setembro de 74. Em 13 de outubro de 74, no citado RCP Tancos e em simultâneo com a entrega da base aérea guineense de Bissalanka a comissários do PAIGC, ocorre uma manobra por parte do Comitê Local do MFA, chefiado pelo Tenente-Coronel Silva e Sousa, coadjuvado pelo Capitão Mário Pinto e outros 5 capitães, no intuito de afastar o epigrafado Coronel Rafael Durão de comandante dos paraquedistas. Eram tidas já naquela altura por progressistas determinadas fações das FAS.
e nas quais militavam, nomeadamente, o almirante, vice-almirante, isto é, vice-almirante graduado António Alva Rosa Coutinho, o general, isto é, coronel Vasco dos Santos Gonçalves, 3 de maio de 21 a 11 de junho de 2005, os comandantes Capitão-Tenente Carlos de Almada Contreiras, Capitão-Tenente graduado Manuel Beirão Martins Guerreiro, o falso médico Primeiro-Tenente Jorge Ramiro Pedroso Correia, 15 de outubro de 37 a 16 de agosto de 77, o Primeiro-Tenente Miguel Judas, todos controleiros do PCP na 5ª Divisão. Os capitães SAM Manuel António Duran dos Santos Clemente, de Artilharia, Ferreira de Sousa, ligado ao PCP, de Engenharia Vítor Manuel de Almeida, Cabral e Silva, de Engenharia Giada Graça e Cunha, estes dois das FAP, de Engenharia Luís Ferreira de Macedo, de Artilharia Eduardo Diniz, Leitão dos Santos Almeida e muitos outros. Estes oficiais ligados a partidos políticos aventureiristas ou diretamente conotados com interesses imperialistas internacionalistas tentavam manipular e conseguiram-no inteiramente a Assembleia do MFA mediante processos antidemocráticos de votação que inexplicavelmente surtiam efeito, votação de braço levantado, dialética grandemente atentatória da mais elementar ética militar, cansativa e massacrante, seguida da apresentação de moções já preparadas nos momentos em que o cansaço era geral, etc. Face a uma passividade flagrantemente vergonhosa da maioria dos elementos que a ela assistiam e da própria mesa da Assembleia. Grande parte das moções apresentadas por aqueles grupos constituíam autênticos desvios do programa inicial do 25 de abril de 1974 e, apesar de por vários oficiais terem sido denunciadas como gravemente lesivas dos interesses da nação e do povo português e de mesmo o atraiçoarem, foram, no entanto, aprovadas sem dificuldade face à manipulação verdadeiramente escandalosa exercida sobre a Assembleia do MFA. São exemplos disso os casos da unicidade sindical, planeado pela Intersindical, por intermédio do conluio entre o Javarites Carlos Alberto Duval Gomes Carvalhas, nomeado secretário do Trabalho em 12 de julho de 74, e o controleiro capitão da FAP, José Inácio da Costa Martins, nomeado ministro do Trabalho em 17 de julho de 64, com diversos camaradas controleiros do PCP nas 2ª e 5ª divisões do ENCFA. Institucionalização do MFA, forçada desde 26 de abril de 74, pelo respectivo Comitê Controleiro e a amplitude do pacto político, que logo após o afastamento de Spínola passou a ser descaradamente negociado com os partidos concorrentes às eleições. Apesar de ser voz corrente notícias acerca da existência de tupamaros e outros elementos estrangeiros ligados a grupúsculos pseudo-revolucionários portugueses, LUAR, PRP, BR, etc., e de ser geral o repúdio pela intromissão dessas organizações estrangeiras no nosso país, até porque em reuniões já havidas teriam mesmo comparecido diversos oficiais das Forças Armadas com conhecimento e anuência de altas entidades militares, não fora nunca contactado, no sentido de, pela força, alterar a situação caótica e anárquica para que encaminhávamos o país. Corriam notícias meses antes, do 11 de março, indicando que através desses elementos estrangeiros era já executada uma apertada vigilância sobre muitos oficiais e desenvolvia-se um controle verdadeiramente pidesco sobre os movimentos de entrada e saída de forças nos quartéis. Para além disso, dentro dos próprios quartéis estava a ser detectada
uma verdadeira espionagem por parte de alguns oficiais manipulados pelos partidos políticos que já naquela altura se cognominavam de mais progressistas. Em conversas tidas com o Presidente da República, General Costa Gomes, e com o Senfa, General Graduado Mendes Dias, estes claramente me expuseram as suas preocupações acerca dos métodos pouco leais e dignos seguidos por determinadas fações do Exército, Marinha e Força Aérea. Há algum tempo já começara, no entanto, a verificar-se na própria mesa da Assembleia uma profunda cisão entre os oficiais do Conselho dos 20, PR, Senfa, SEM, SEMA, General Pinho Freire, General Lopes Pires, Major Melo Antunes, Major Canti Castro, Capitão Vasco Lourenço e outros elementos considerados moderados, contra o Primeiro-Ministro Vasconcelos, Primeiro-Tenente Judas, Comandante Almada Contreiras, Almirante Rosa Coutinho, etc. Havia, por sua vez, na restante Assembleia, uma corrente de extrema-esquerda muito aguerrida e altamente corrosiva, a qual não se mostrava completamente coesa, antes parecia patente em alguns elementos a manipulação de vários partidos da esquerda e extrema-esquerda, comportando-se mais como porta-vozes desses partidos do que elementos responsáveis e idóneos para resolver os destinos da Revolução. Faziam-se apelos sucessivos à união das Forças Armadas, mas na prática minava-se a própria disciplina das Forças Armadas. Já há cerca de uma semana, antes de 28 de fevereiro de 75, estávamos organizando com grande parte dos operacionais retirados da Guiné, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe, Moçambique, um batalhão de caçadores paraquedistas, cujo comando era daquele oficial, Major Paraquedista Joaquim Mira, mensurado, com base num estudo de reestruturação das tropas paraquedistas que estava sendo elaborado há mais de um mês por uma comissão de estudo e reorganização presidida por mim próprio. O próprio Presidente da República, perante o Senfa, General Graduado Mendes Dias, já me solicitara e a muitos oficiais, com comando de tropas operacionais, nomeadamente os paraquedistas, relativamente pouco tempo antes de março de 1975, que nos organizássemos. Esta entrevista com o Presidente da República fora por mim pedida para lhe expor o meu ponto de vista em relação a vários problemas já discutidos e em discussão nos ANFAs, Assembleias do MFA, que não nos agradavam pelas repercussões políticas e disciplinares ostensivamente ameaçadoras da unidade e da coesão das Forças Armadas. Foi no decorrer desse encontro que o Presidente da República, apoiando as nossas sugestões, na qualidade de comandante do RCP Tancos, nos pedira toda a nossa ajuda. De fonte fidedigna nacional e estrangeira, ter-se-ia marcado para a noite de 12 a 13 de março a liquidação física de civis e oficiais do Exército, Marinha e Força Aérea, considerados mais moderados, constantes de uma lista elaborada em reunião havida entre elementos estrangeiros, tupamaros, montoneros, revolucionários, espanhóis, bascos da ETA, etc., e oficiais ligados ao PC e extrema-esquerda. Dessa reunião teria resultado a execução de uma lista de oficiais a liquidar. Dessa lista constariam, entre outros, os nomes dos generais Spínola e Costa Gomes. Aliás, deveria já ter terminado uma reunião na noite da véspera, na qual teriam tomado parte os capitães Sousa e Castro, Branco e Varisto, da PSP e outros oficiais, conforme foi confirmado posteriormente pelo capitão de engenharia Manuel José Fernandes, colocado na AM, e um dos oficiais, nomeado dias depois para a comissão de inquérito de 11 de março. O coito de alguns desses elementos estranhos ao país se encontrava no RAL 1, atualmente RALIS. A operação a desencadear por esses grupos tinha o nome de Matança da Páscoa, e muitos dos oficiais e civis ameaçados
vieram na noite de 10 refugiar-se em Tancos, dado que se iria desenvolver uma contraofensiva nacional com a finalidade de neutralizar a ação do RAL 1, comprometido com a operação da Matança da Páscoa, pondo fim à conturbação e indisciplina de algumas unidades das Forças Armadas e à tentativa de golpe de Estado a desencadear pelo PC e extrema-esquerda. Esta operação de antecipação teria assim a concordância do próprio PR, provisória e Senfa, General Costa Gomes, e da maioria dos elementos do Conselho dos 20, pois era do conhecimento geral, o General Costa Gomes teria do antecedente contactos bastante estreitos com o General Spínola. Aliás, pretendia-se apenas afastar, depois do êxito daquela ação militar, alguns elementos desse Conselho que comprometiam a ação das Forças Armadas no cumprimento integral do Programa de 25 de abril de 1974, continuando o General Costa Gomes na Presidência da República e ficando o Major Melo Antunes como Primeiro-Ministro, palavras proferidas pelo próprio General Spínola, em Tancos, ao fim da noite de 10, perante o General Tavares Monteiro, entre outros, respeitando-se a realização das eleições para a Assembleia Constituinte. Na sequência da intervenção de tropas paraquedistas em Sacavém, ao fim da tarde de 11 de março de 75, apresenta-se no comando da FAP em Monsanto e fica detido, vindo a constituir Daniel Proença de Carvalho seu advogado para o processo do 11 de março. Disse então no gabinete de comando do RCP ao segundo comandante, tenente-coronel paraquedista, Silvio Jorge Rendeiro de Araújo e Sá, para reunir todos os oficiais e sargentos na biblioteca. Reuni-me na biblioteca com todos os oficiais e sargentos da unidade, aos quais expliquei o ocorrido. Durante esta reunião, recebi um telefonema do BA-3 informando-me que deveria estar a chegar um helicóptero àquela base para nos transportar a mim e ao coronel Moura dos Santos a Monsanto. Continuei a reunião e despedi-me de todos. No automóvel do comando, desloquei-me à BA-3, onde me despedi da minha mulher, embarcando no helicóptero para Monsanto às 17h15. Depois, o Rafael Durão telefonou para Lisboa pedindo um oficial mais antigo para o prender, fazendo eu o mesmo. Assim aconteceu, tendo eu e ele sido detidos ainda nessa tarde. Fui preso, como já referi, pelo Major Comando Pinho Bandeira e o Durão por um coronel mais antigo que ele. Os outros tipos ficaram por lá a fazer as assembleias do costume, convencidos de que não lhes ia acontecer nada, mas na noite seguinte também foram presos. Em 20 de dezembro de 75, o Semanário Expresso publica uma carta subscrita pelo epigrafado, da qual se extraem as seguintes perplexidades. Porquê a diferença de tratamento entre os que foram presos no 11 de março e no 25 de novembro? Porquê o realce que alguns órgãos de informação já vão dando a todas as pressões que os familiares dos militares, agora presos, fazem no sentido de serem soltos já? Porquê o espanto em relação à incomunicabilidade de alguns que estão a ser ouvidos pelo 25 de novembro, quando ninguém se referiu na altura à incomunicabilidade sofrida por alguns do 11 de março, que chegou aos 90 dias, sujeitos até a interrogatórios em que nem sempre a sua dignidade foi respeitada. Sobre o 28 de setembro, que se apurou afinal de concreto acerca daqueles que continuam presos, porque só agora o CR resolveu acabar em 23 de dezembro de 75 com o malfadado Supremo Tribunal Revolucionário que ele próprio criou após o 11 de março para os outros. Não haverá fortes razões para Otelo ser também interrogado?
decorridos 3 dias, é finalmente libertado dos calabouços de Caxias. Conclui a sua carreira militar com a patente de brigadeiro. Após prolongada doença, morre às 14 horas de 29 de dezembro de 2008, tendo sido o funeral realizado 2 dias depois, da Basílica da Estrela para o cemitério dos Olivais. E, portanto, está prestada a homenagem devida ao Sr. General Rafael Ferreira Durão, de toda a matéria que pude recolher. Portanto, aqui fica em breves palavras o que aconteceu à época e portanto, esta resenha biográfica foi cedida por Abreu dos Santos, J.C. Abreu dos Santos. E com esta homenagem ao Sr. General, termino por hoje esta live e boa tarde para todos.